Boa noite, queridos irmãos, irmãs, que nos encontramos reunidos. Nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, sempre agradecendo por estarmos no corpo físico, por estarmos aqui reunidos, juntos, encarnados, desencarnados, os nossos benfeitores que nos trouxeram a esse encontro, estão conosco, nos assistindo a todos. Vamos sentir a presença de Jesus conosco, fechando os nossos olhos, conversando com Jesus, Ele que está dentro de cada um de nós, que está nos dizendo: vinde a mim, vós que sofreis, que estáis cansados, aflitos, eu vos aliviarei. Então, queridos irmãos, vamos a Jesus, iniciando agora pela nossa prece, dizendo a Ele que seja a inspiração de todos nós nas tarefas de hoje, porque todos nós somos tarefeiros do bem aqui na Terra e estamos juntos para aprendermos lições preciosas e trabalhar com Jesus na obra do bem. Te agradecemos, Jesus, pela permissão dos nossos benfeitores conosco, pela ajuda que temos, sabemos, bem antecipada da nossa presença aqui nesse recinto. Eles já se fazem presente, organizando as nossas tarefas, organizando todo o atendimento desse momento. E te dizemos, Jesus, continue conosco, ajude-nos a estar sempre ligado ao teu coração bondoso, que assim seja. Nós hoje vamos estudar do livro Estude Viva, mais uma lição que vai nos ajudar bastante a compreender sobre nós mesmos, a nossa consciência, E a lição de hoje, o título é Diante da Consciência. E nos diz o nosso irmão André Luiz, que espírito que nos ajuda no entendimento desta noite, através da lição, ele diz assim: a vontade do Criador, na essência, é para nós a atitude mais elevada que somos capazes de assumir. Onde estivermos em favor de todas as criaturas. Então, ele está nos dizendo que a vontade do Criador é a essência para todos nós, porque se tivermos boa vontade, como Jesus tem para conosco, nós podemos, ajudar todas as criaturas. Mas é preciso essa vontade boa, vontade de ajudar, de aprender, Ele continua dizendo: que venha a ser, porém, essa atitude mais elevada que estamos chamados a abraçar diante dos outros. Ele faz uma pergunta: que venha a ser, porém, essa atitude mais elevada que estamos chamando a abraçar diante dos outros? Que tipo de tarefa, nós estamos iniciando na nossa vida, não só agora, mas no nosso viver. Que tipo de tarefa nós fomos convidados por Jesus a abraçar aqui na Terra, diante dos nossos irmãos? Essa é a pergunta que ele nos faz. Sem dúvida, é a execução do dever que as leis do eterno bem nos preceitua para a felicidade geral, quanto o dever adquira especificação determinadas na pauta das circunstâncias. Então, cada um de nós temos na essência, uma tarefa determinada. Cada um aqui na Terra. Ninguém está vivendo inutilmente. Temos tarefa, deveres a cumprir diante uns dos outros. E vejamos alguns dos nomes, e ele nos passa ainda para que possamos gravar melhor,
vejamos alguns nomes que o definem nos lugares e condições em que somos levados a cumpri-lo. E ele diz assim, na conduta, qual é a tarefa nossa diante dos outros na nossa conduta? Sinceridade. Devemos conduzir todos os nossos trabalhos, toda a nossa fala com sinceridade. E no sentimento, qual é a nossa tarefa diante do nosso sentimento? Limpeza, limpar os nossos sentimentos rancorosos, cheio de incompreensão, né? Limpar, fazer essa limpeza nos nossos sentimentos. E nas ideias, qual é a tarefa que todos nós trazemos aqui na Terra diante dos nossos irmãos? Elevação. Sempre temos ideias elevadas, porque essas ideias vão nos trazer oportunidades de ajudar mais. E nas atividades? Qual é a atividade será que escolhemos para nós aqui na Terra? A atividade de ficarmos acomodados, não buscar Jesus, compreender as leis de Deus, será? O serviço. Nós temos que buscar estudar para aprendermos o serviço em que nós, antes de reencarnarmos, já tomamos como tarefa para nós aqui no corpo físico. É preciso o estudo para que nós possamos cumprir as nossas atividades no trabalho. E no repouso, qual é a nossa atividade no repouso, né? A gente fica pensando, mas se eu estou descansando, eu estou tranquilo. Dignidade. Nos momentos de repouso da nossa vida, de descanso, né? Para que a gente possa iniciar outra tarefa, devemos repousar dignamente. E nos momentos de alegria, qual é a tarefa a cumprir? Temperança. Porque muitas vezes nos alegramos tanto, né? Que saímos do equilíbrio, ficamos destemperados. Então, a temperança é importante na hora da alegria. E na hora da dor, na hora das dificuldades em que passamos, qual será a nossa tarefa? Como devemos usar a nossa vontade? Paciência na hora da dor. Termos paciência para que possamos entrar em contato com Jesus e receber dos nossos benfeitores a ajuda que precisamos na hora da dor. E no lar, qual é a nossa tarefa no lar? Será que é de tranquilidade, não temos dever nenhum, não temos tarefas nenhuma no lar? Devotamento. Devemos ser devotados no lar. Tudo que pudermos fazer no campo da temperança, da dignidade, da paciência no lar, devemos ser devotados. Agradecer a Deus pelo lar que a gente tem, pelos familiares que a gente tem junto com a gente, né? Isso é um devotamento, porque nós vamos ver a presença de Deus no nosso lar, em cada pessoa que convive conosco, em cada familiar, né? E na rua, qual é o nosso trabalho? Olha só, quanto trabalho temos a fazer, né? Na obra do bem. E na rua, qual será a nossa tarefa? O que devemos fazer? Se tivermos boa vontade, Jesus diz que essa aí é uma virtude muito grande, e todos nós podemos ter, e Ele tem boa vontade para nos ajudar. E na rua, como nos colocarmos na rua, diante dos nossos irmãos? Com gentileza, sermos gentil. Nós muitas vezes nos embrutecemos, né? Achando que é o nosso direito, que eu preciso, eu devo fazer isso. Vamos cultivar, né, no nosso coração, com boa vontade, sermos gentis, sermos bondosos, né? E na profissão, diligência, sabemos, né, cumprir na nossa profissão os nossos deveres. E no estudo,
A gente às vezes estuda, mas não busca muito aprender, refletir, para que a gente possa grafar dentro de nós, na nossa consciência, no nosso coração, né? Na hora do estudo, a gente aprende muito a mudar a nossa vida, os nossos atos. No estudo, nos diz o Espírito André Luiz que devemos ter aplicação, aplicarmos devotadamente, né, o nosso pensamento, para que a gente possa aprender e podermos nos melhorarmos, né? E no poder, quando temos poder, podemos agir, né, exigir dos outros, temos o poder para isso. Ele disse que devemos usar da nossa boa vontade com liberalidade. Liberalidade. Sermos livres, deixar todos livres e usar do nosso poder, da nossa condição, muitas vezes, né, de ajudar com o poder que temos, não de desequilibrar alguém, não como usar esse momento para não construir na nossa vida a obra do bem. E ele diz assim, e nas nossas afeições? Aqueles que a gente diz que ama, que gosta, são amigos, são parentes, como a gente deve se comportar diante das nossas afeições, né? Equilíbrio. Porque muitas vezes a gente se desequilibra, né? Com aqueles que a gente diz que ama, que considera, que gosta, né? Perdemos o equilíbrio. E na hora da corrigenda, como devemos agir, né? Diante dos outros? Misericórdia. Quando nos encontrarmos com os nossos irmãos diante dos outros, como diz a lição, na hora da corrigenda, deveremos ser misericordiosos. Por quê? Porque sentir a dor do outro, ajudar, ter misericórdia. E na hora da ofensa, quando somos ofendidos, como devemos nos comportar na tarefa do Cristo? Podemos ver por ele, né? Na tarefa da ofensa, Jesus não se envolveu conosco. Ele nos recomenda o perdão na hora das ofensas. E no direito, às vezes a gente diz, não, mas é meu direito, eu tenho que exigir, porque, né, eu vou usar o meu direito agora, vou falar tudo que eu quero, vou pedir, vou exigir tudo que eu quero. É direito meu, né? Aí os Espíritos nos diz que o nosso direito devemos usar com despreendimento, com cuidado, né? E na obrigação, nas nossas obrigações, como devemos agir diante dos outros, dos nossos irmãos? Resgate. Então, diante da nossa obrigação, é ajudar o outro para que ele passe as suas dificuldades, né? Resgatando a sua dor, as suas dificuldades, e nós cumprindo as nossas obrigações. E na posse, devemos usar a nossa boa vontade diante dos outros com abnegação. Muitas vezes, né? Renunciando aquilo que temos direito, muitas vezes, mas a gente renunciar. Porque ninguém é dono de nada, ninguém é dono de ninguém. Então, nesses momentos de posse que a gente fala, não, mas eu tenho que falar, tem que me ouvir, né? Vamos deixar, né, que seja a abnegação, a nossa renúncia a alguém, a alguma coisa, a alguma situação, que renunciemos. A gente sabe que é nosso direito, que é o nosso dever, eu podia falar, eu podia fazer, mas sermos abnegados, renunciar ao mal que está dentro de nós. E na carência, como devemos agir junto aos nossos irmãos? Na carência, conformidade, ou conosco mesmo, né? Passamos por carência, por dificuldades,
conformidade. Não aquela conformidade que significa estacionamento, mas conformar com a situação, com a nossa carência. Na tentação, como devemos nos comportar diante dos outros? Com resistência. Resistir ao mal não é se envolver com o mal, como Jesus nos ensina. E na conversa, como devemos agir diante dos nossos irmãos, diante dos outros, na nossa conversa? Usando a nossa boa vontade, devemos falar com proveito. E no ensino? Às vezes a gente ensina para os outros, né? E estou falando para vocês, eu me esqueço de mim, que eu também. Estamos todos aqui na mesma escola, que é o planeta Terra, né? Diante do ensino, demonstração, demonstrar, testemunhar o que nós ensinamos aos outros, que já vivemos. É o testemunho, né? E no momento em que devemos também usar da nossa boa vontade para aconselhar alguém, para ajudar alguém através do conselho. O que devemos possuir? Exemplo. Não é? Veja bem, a gente aconselha os outros, ensina para os outros, mas nós ainda não damos o exemplo de que estamos vivendo o Evangelho. Ele continua dizendo assim: em qualquer parte ou situação, não hesites quanto à atitude mais elevada a que nos achamos intimados pelos propósitos divinos diante das consciências, que a gente, né, em toda situação e em toda parte, em todas as atitudes, a gente deve usar a nossa atitude elevada, a nossa palavra elevada, o nosso conselho elevado, para ajudar os outros. Para encontrá-la, basta procures realizar o melhor de ti mesmo. Então, às vezes a gente pergunta, mas como agir diante de tanta incompreensão, né? De tanta dificuldade que a gente sente diante dos outros? Então, ele nos diz que para a gente encontrar esse momento de boa vontade e realizar as nossas ações na obra do bem, basta procures realizar o melhor de ti mesmo, que em todas as situações nós façamos o melhor. Na hora de uma confusão, na hora de uma briga, um desentendimento, que a gente possa ser aquele que está junto aos outros, mantendo equilíbrio e paz. A benefício dos outros, porquanto, onde e quando te esqueces de servir em auxílio ao próximo, aí surpreenderá a vontade de Deus que, sustentando o bem de todos, nos atende ao anseio de paz e felicidade, conforme a paz e a felicidade que oferecemos a cada um. Veja bem, nesses momentos que usamos todo esse ensinamento na obra do bem, na conversa proveitosa, no ensino demonstrativo, um ensino que sente que a pessoa vive, né? E dá exemplo de um conselho bom. Então é preciso que a gente mude a gente para poder ser mais proveitoso os nossos conselhos, o nosso ensinamento, a nossa conversa, né? E que na hora da tentação a gente tenha resistência, não para ser mal, mas para resistir tudo aquilo que vem e que a gente esteja equilibrada para ajudar, né? E ele continua dizendo assim: criatura alguma conseguirá partilhar o trabalho de várias comunidades ao mesmo tempo. Então nós não podemos, né? Nenhum de nós, criatura alguma, pode partilhar dois trabalhos ao mesmo tempo. Então, cada momento que a gente vive é o momento de viver o ensinamento de Jesus. É no lar, é na rua, no trabalho. São os momentos que a gente se encontra, né,
com o momento certo da gente ajudar. Não obstante, a pessoa, por seus atos, influi indiretamente no conjunto da humanidade. Veja bem, e nós, a nossa ação, a nossa fala, o nosso sentimento, o nosso pensamento, influi a toda a humanidade. Porque o que jogamos de nós para o espaço, o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele fica aí no ar. E aqueles que pensam entram em contato com o mesmo sentimento nosso, o mesmo pensamento, e pode prejudicar toda a humanidade, né? Cada um de nós, estejamos encarnados ou desencarnados, em serviço na crosta terrestre, vive jungido a um grupo de companheiros que constitui laços do pretérito, veja bem, ou instrumento da hora, junto dos quais somos convidados a educar a vida e o coração para a existência maior. Veja bem, nós convivemos num grupo, o nosso grupo religioso, nosso grupo familiar, aquele que trabalhamos junto, ele é um grupo de companheiros que já constitui laços do pretérito. Ninguém se encontra um com o outro por acaso aqui na Terra. Se somos familiares, já viemos do passado, que a gente ainda não cumpriu os nossos deveres, né? Então, está aí a nossa oportunidade, somos convidados, né, a educar a vida e o coração para a existência maior. Então, se queremos mudar a nossa vida na próxima existência, ser um ser melhor, que devemos educar o nosso coração agora. E se moralizando no trabalho do bem, para que nós possamos crescer na próxima existência, nos encontrarmos melhores que agora. Semelhantes sócios de ideal, esses companheiros que convivem conosco, o Espírito está colocando, semelhantes sócios de ideais parecer-nos-ão, às vezes inadequados para nós. Mas é preciso considerar que, provavelmente, no conceito que fazem de nós, nos julgarão também impróprios para eles. Veja bem, às vezes a gente convive, né, com pessoas e a gente fala, mas eu não sei, eu estou achando que é inadequado essa convivência com determinadas pessoas, né? São assim, para nós, a gente julga como é impróprio isso. Somos de ideal diferente, sentimento diferente. Mas os nossos irmãos, esses companheiros que convivem conosco, podem pensar da mesma forma em nós, né? Também não me sinto bem com quem não se sente bem comigo. Veja bem, do jeito que julgamos, somos julgados, né? Nos julgarão também impróprio para eles. Aquele que a gente diz que, mas tem uma maneira, um modo de falar, um modo de agir, é impróprio, eu estou sofrendo à toa, estou tentando ajudar. Não é, porque aquela pessoa também está sentindo na gente ações, pensamentos e palavras impróprios para a paz dele. Veja bem, forçoso reconhecer que são agora o que são. É forçoso nós reconhecermos que aqueles que convivem conosco são agora o que são. Como somos nesse momento o que temos sido até hoje. E nós somos iguais, né? A gente vê isso no outro. Então, aqueles que convivem conosco, eles são agora o que são. Eles vieram também para aprender junto conosco, a educar o nosso coração para as coisas boas. E do mesmo jeito, né, nós também somos iguais, porque também nesse momento nós temos sido até hoje o que somos, não mudamos nada. As diretrizes divinas não nos reuniram por acaso, uns com os outros. Veja bem, Deus não nos uniu às diretrizes divinas, porque tem uma diretriz, ao reencarnarmos, vamos conviver com pessoas da nossa família tais ou quais, essas diretrizes são divinas. E elas não são assim, uma reunião por acaso, não. Se estamos juntos é porque precisamos nos educar o coração. E ele continua dizendo assim, não dispomos de recurso bastante para conhecer circunstancialmente
os propósitos da justiça real. Sabemos que nos concede o melhor que sejamos capazes de receber para realizarmos o melhor que possamos fazer na hora que passa. Devemos fazer sempre o melhor na hora que passa, aonde estivermos, com quem estivermos, né? Porque estamos juntos para nos melhorarmos juntos. Usemos o amor que o Evangelho nos indica, a fim de que se nos reduzam as dificuldades recíprocas. Dificuldades recíprocas, tanto é dificuldade para mim como para o outro que convive comigo, né? Imperioso amá-los, quais se nos fossem familiares queridos, mesmo que a gente não esteja amando. Mas vamos pensar, são nosso familiar querido, vamos amá-los, né? Agradecer aos mais virtuosos e com o conforto com que nos alimentam a alma e auxilia os que se nos mostrem menos seguros. Então, o nosso dever, né, é de agradecer, ajudando aqueles que ainda têm menos que nós, alimentando o outro que tem menos conhecimento que nós, auxiliando, para que o outro também se sinta seguro junto conosco. Seguir o exemplo dos valorosos no dinamismo construtivo e apoiar os tíbios que tropeçam a cada passo na tarefa a desenvolver. Não criticar, né? Mas que a gente possa dar o exemplo da gente de valor moral para aquele que também, muitas vezes, ele tropeça nas suas tarefas, nas tarefas a desenvolver. Sentir os percalços, compartilhar-lhes o regozijo. Recolher a inspiração dos que acertam e amparar os que se transviam. Então, não tem outra tarefa a fazer. É sempre o bem, porque recolher a inspiração dos que nos ajudam, os nossos benfeitores que acertam, e amparar os que se transviam, aqueles que precisam da nossa ajuda. Escutar-os com atenção, os que ensinam, e ouvir com paciência os que se desequilibram no labirinto da necessidade. A tarefa é grande, né? Escutar com atenção os que ensinam e ouvir com paciência os que desequilibram nos labirintos da necessidade. Estimular as mínimas aspirações que entremostrem no rumo da correção, permanecendo justo para que a fraternidade jamais lisonjeie o mal naquele que amamos, que jamais, né? A gente possa incentivar o mal naqueles que amamos, aqueles que convivem conosco. Vamos pensar sempre no bem, no melhor. É a pessoa boa, é aquela pessoa que Jesus colocou na minha vida, no meu caminho, no meu trabalho, para que juntos possamos educar os nossos corações. Saber tocá-los nos sentimentos, sem converter a sinceridade em censura e sem transformar a bondade em fraqueza, para que não se emaranhem nas armadilhas da ilusão. Entender que nem eles seríamos, que sem eles seríamos quais alunos obrigados a frequentar a frequência da escola sem material de lição. Olha que interessante, né? E a gente condena, a gente critica aquele que nos contraria os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Que possamos entender que sem eles, sem esses companheiros, seríamos quais alunos obrigados à frequência da escola, mas sem material de lição. Porque os nossos companheiros, quem convivem conosco, é o material que Deus pôs em nossas mãos para que a gente possa ser melhor um dia, né? Em suma, aceitar o campo da vivência cotidiana como o educandário mais digno, em que possamos estagiar provisoriamente internados pela paternidade comum
e do qual não sairemos senão para a repetição de provas, se não tivermos nota de aproveitamento que nos recomendam a equipe superior. Vejam bem, nós estamos na escola. A escola, o planeta Terra, tem uma diretoria. E reencarnamos já designados para as tarefas do bem, as obras do bem. E se nós não tivermos os irmãos que muitas vezes não pensam como nós, não agem como nós estaríamos sem material para aprender a lição de convivência aqui na Terra. Como que a gente poderia sair desse corpo agora, nessa existência, aprovado pelos benfeitores, pelos diretores do planeta Terra, da escola terrena? Então, vamos aproveitar as lições, aprendendo junto. Para isso, guardemos por norma a realização de benefícios generalizados, a fim de que a rotina improdutiva não nos detenha a marcha, procurando sempre aproveitar as oportunidades, para que a gente não venha ser detido pela rotina da vida. É sempre assim, não consigo, não dá certo, não vai ter jeito, né? A gente pega essa rotina de vida. Então, que a gente não deixa essa improdutividade, porque é improdutividade. A gente não vai produzir na obra do bem o que viemos designados para ser aprovados, né? Então, que a gente não deixa que a nossa marcha seja detida por esses pensamentos, né? Adiando a nossa ascensão à verdadeira compreensão. Então, busquemos, né, elevar-nos, educar o nosso coração, para que a gente possa estar sempre preparados para aprender as lições juntos com os nossos irmãos. Eles e nós, para eles, somos o material, né, em que eles vão também, com a nossa incompreensão, com a nossa dificuldade, eles também estão aprendendo a lição, e nós vamos tê-los também como material de lição para a nossa evolução. Sem críticas, né, mas agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos reencarnados e juntos. Palavras de vida eterna, o Evangelho, nós vamos também estudar e refletir, porque nós vamos ver que dentro de toda essa tarefa que esse livro nos traz, que temos que realizar, tarefas que nós nos comprometemos ao reencarnar, nós vamos aplicar muitos desculpismo. Vamos encontrar desculpa para tudo, né? Veja bem, e é Jesus que está falando conosco, Lucas capítulo 14, versículo 18. E ele diz assim, o texto do Evangelho: E todos, a uma vez, começaram a censurar-lhe. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Olha aí, uma desculpa, né? A Jesus. Mas eu comprei um terreno, preciso estar presente, preciso cultivar alguma coisa, eu tenho que estar presente, né? Rogo-te que me haja por escusado, né? Então, veja bem, 1000 desculpas nós vamos conservar na nossa vida, vamos perder a oportunidade de progredir, porque nós vamos colocar a culpa sempre no outro, né? Esse nosso irmão do texto do Evangelho está dizendo a Jesus que ele comprou, né, um campo e importa ir vê-lo, conservar, trabalhar ali no campo, e não tem tempo, né, de ir buscar esses ensinamentos. E Emmanuel nos traz a orientação dizendo: desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência, costumam justificar-se com rigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Não adianta desculpa. Temos que lutar.
Temos que vencer as nossas dificuldades. Ah, hoje eu não vou, eu não trabalhei, eu não fiz isso, não posso estudar, porque eu tenho tarefas outras, né? Mas nada vai nos livrar, exonerar, né, de a nossa consciência do resgate preciso, do aprendizado e da prática do bem. Companheiros que arruinaram o corpo em hábitos viciosos, arquitetam largos sistemas de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoa. Então, não tem desculpa para nós, né? A gente arruina o corpo com os vícios, né? E depois a gente tenta falar para os outros, dizer aos outros que, né, queremos que alguém nos avalize o que fizemos, mas a gente não deixa, nunca vamos deixar de ter que assumir as nossas próprias responsabilidades, com o nosso corpo físico, com as nossas tarefas, seja ela qual for. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando aos homens a construção do bem na terra, surgem as pancas desculpas, disfarçando deserção. Ah, estou muito jovem ainda, sou velho demais. Tudo a gente usa, né? Para sairmos, deixarmos de cumprir os nossos deveres. Assumir compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribuições são enormes. Olha aí. Tudo isso a gente usa. Vamos verificar se a gente também já não faz isso aqui, né? Minhas atribuições são enormes, obrigações de família estão crescendo, os filhos estão crescendo, os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem, estou devendo muito, eu tenho que trabalhar muito, fora de hora, não tenho tempo para buscar o entendimento do Evangelho. Os filhos tomam o meu tempo, olha só. O que o Evangelho conhece a gente, né? Ah, mas os meus filhos não consigo, porque eles tomam o meu tempo. Problemas são muitos. Tantos problemas que encontramos, né? Aí ele termina dizendo, Emmanuel, tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Muitas vezes, né? Se uma pessoa diz para a gente assim, olha, eu tenho tanta tarefa, filhos pequenos, estou devendo muito, tenho que trabalhar excessivo, não posso cumprir minha obra no campo do bem, né? E aí ele pode até encontrar em nós até apoio, sabia? A gente tem que ter cuidado. Não, mas você está certo, com tanta tarefa, né? É impossível você cumprir os deveres seus, né? Veja como nós temos que ter cuidado, porque as pessoas se encontram dessa forma e de repente vêm falar conosco. Ah, mas eu não pude por isso, por aquilo. Ah, tá certo, você trabalha demais, você tem que cumprir seus deveres, mas e o espiritual? Somos espíritos, estamos no corpo físico. Amanhã ninguém sabe se estamos aqui, né? O que vamos levar? Que conhecimento temos e quando chegarmos na vida espiritual? Deixar o corpo, chegar vivo, vendo todo o tempo ocupado em coisas materiais que usamos. Desculpa não nos falta, né? Como nos diz o Evangelho que está falando para nós. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, esgotados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de superarem por outras reencarnações.
só em outra reencarnação. Agora, as minhas tarefas são muito grandes, eu sei, sou médium, preciso trabalhar, preciso ajudar, preciso aprender, preciso estar presente junto a quem sofre, a quem chora, mas só em outra reencarnação. Tenho muitas tarefas, filhos, né, familiares, temos tarefas que assumi com dívidas e eu preciso cumprir. Aí, nesses momentos, se a gente sair do corpo, a gente vai começar em outra reencarnação. As tarefas, muito mais difícil, né? Porque a gente deixou o nosso fardo, as tarefas que viemos cumprir, deixamos para depois. E esse depois, que nós entrarmos numa fila reencarnatória, não sabemos quando alguém vai nos aceitar no corpo físico. Vamos aproveitar agora, né? As lições são muito importantes para todos nós. O que vai nos ajudar a nos amparar aqui na Terra é o trabalho que fazemos, porque Jesus usa a sua boa vontade para conosco. E Ele disse que é um trabalho que também nós podemos usar de boa vontade para estarmos juntos dos nossos irmãos e transformar a nossa vida e ajudar os outros. Que possamos refletir, né? Se temos muita tarefa, vamos dividir os momentos, vamos trabalhar, vamos buscar levantar as nossas mãos, emitir as nossas energias positivas àqueles que estão mais desenergizados que nós. E vamos ajudar nas palavras confortadoras, né? Não vamos ficarmos parados, porque para outra encarnação saberemos que as dificuldades são sempre maiores. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a refletir e a caminhar diferente. Que assim seja.